Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma videoaula de Física 1. Esta videoaula trago então a solução de algumas questões relacionadas aí ao tema então de cinemática, seja do movimento uniforme ou do movimento bidimensional. Esta aula então ela vai estar capitulada. Se você for na descrição do vídeo, você vai ter então acesso direto aí para as questões que estão separadas aí, são 18 questões. Você pode observar aqui pelo índice dessas questões que está aparecendo aí na tela, o tempo e o número da questão para você ser direcionado diretamente para ela. Assim, então, fica muito mais fácil você se guiar para o seu estudo e, se precisar revisar uma questão em particular, você vai diretamente aí pelo tempo indicado, seja aí pelo o índice indicado aí agora na tela, ou seja também pela descrição do vídeo lá que está capitulada. Portanto, então agora vamos começar agora a resolver alguns dos exercícios. A primeira questão temos o seguinte: um cometa movendo-se em direção ao Sol é inicialmente observado a uma distância xi igual a 3 vezes 10 elevado a 12ª metros, relativamente ao Sol. Exatamente após um ano, ele é observado na posição xf igual 2,1 vezes 10 a 12ª metros. Determine seu deslocamento e sua velocidade média. Para a solução então desse exercício, a gente precisa ter em mente então as posições, né? Que eu vou chamar então de xi a posição inicial, que vale 3 vezes 10 a 12ª, e a posição final, que eu vou chamar xf, que é igual a 2,1 vezes 10 a 12ª. Então, segundo o que a gente tem aqui de dados, a gente está vendo então que esse cometa está se aproximando na realidade ao Sol. Ao mesmo tempo então dessas posições, eu vou começar a contabilizar o tempo. Então eu escolho para o tempo inicial, né, um tempo igual a 0 segundos, e o tempo final, que vai ser um tempo de 1 ano, né? E esse tempo então de 1 ano eu vou transformar ele para segundos, e eu vou ter então que esse tempo vale 3,16 vezes 10 a 7ª segundos. Então agora determinando o que o problema pede para a gente, que é justamente a velocidade. A velocidade, então, a gente sabe por definição, ela vai ser a razão do espaço pelo tempo, ou seja, ΔX pelo ΔT, e assim podemos calcular, então, essa velocidade média, né, como sendo ΔX por ΔT, que nesse caso ΔX vai ser a variação do espaço final menos o inicial, ou seja, 2,1 vezes 10 a 12ª menos 3 vezes 10 a 12ª, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final, 3,16 vezes 10 a 7ª segundos, menos o tempo inicial, que é 0 segundos. Fazendo então esse cálculo, a gente chega então que a velocidade média será menos 2,85 vezes 10 a 4ª metros por segundo. E esse negativo aqui é justamente aqui referenciando então que o movimento é em direção ao Sol. Eu posso converter também essa velocidade aqui de metros por segundo para quilômetros por hora. Então eu posso ter também menos 102.600 km por hora como sendo a velocidade do nosso cometa. A questão número 2. Temos, normalmente, você gasta 10 minutos para percorrer 5 km até a escola em uma pista retilínea. Você sai de casa 15 minutos antes de as aulas começarem. Num determinado dia, um semáforo quebrado custa-lhe um atraso, diminuindo o fluxo do tráfego para 20 km por hora nos primeiros 2 km do trajeto. Nessas condições, você se atrasaria para as aulas? Bem, nesse caso, então, a gente tem dois movimentos aí ocorrendo. Tá? O primeiro movimento com 2 km, com uma velocidade de 20 km por hora, e, obviamente, os 3 km restantes com a velocidade que você faz num dia onde não tem nenhum tipo de atraso. Nesse caso, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para você percorrer esses 5 km com esse atraso, eu vou ter então que o tempo total que vai ser gasto, ele vai depender então do tempo que você gasta para percorrer os primeiros 2 km, mais o tempo que você gasta para
percorrer os 3 km restantes. Para isso, então, eu vou separar o cálculo então, desse tempo em duas partes, e aí então vou calcular quanto tempo eu gasto para cada pedaço aí do meu percurso. Para percorrer os primeiros 2 km, a gente calcula então o tempo através da relação da velocidade média, que vai ser então a variação do espaço pela variação do tempo, o que implica então que o tempo gasto, ΔT, vai ser ΔX pela velocidade média. Foi fornecido então o ΔX, a variação do espaço de 2 km, a velocidade média 20 km por hora. Nesse caso aqui, como tenho as mesmas unidades, eu não converti para metros por segundo, tá? Para ficar mais fácil. E aí então eu vou calcular aqui esse tempo, ele vai dar para a gente um tempo de 0,1 horas. E agora então, esse tempo em horas eu converto para minutos, e ele vai dar então aí um tempo de 6 minutos para percorrer os primeiros 2 quilômetros. Agora então resta a gente calcular o tempo para 3 quilômetros. Antes de mais nada, a gente precisa saber então qual que é a velocidade usual que a gente tem, né, para ele percorrer esses 3 km, que é a velocidade que ele percorreria, né, se não tivesse nenhum tipo de atraso. Nesse caso, então, para calcular a velocidade usual, né, é igual então ao espaço percorrido pela variação do tempo usual que eu tenho ali, tá? E nesse caso, eu vou ter então 5 km dividido pelo tempo de 10 minutos, que seria então aí num dia normal, né, sem nenhum tipo de atraso, o que daria então para nós aqui, né, uma velocidade de 0,5 km por minuto. Então essa daí seria a velocidade em um dia normal, sem nenhum tipo de atraso, e é a velocidade que ele vai percorrer os 3 km finais. Nesse caso, então, a gente vem agora com essa velocidade e calcula o tempo, então, para percorrer os 3 km num dia que ele está atrasado. Então, ΔT para 3 km vai ser, então, ΔX pela velocidade usual. Nesse caso, então, eu tenho os 3 km que faltam, dividido por 0,5 km por minuto. E nesse caso, então, fazendo essa conta, a gente vai ter, então, que ele vai gastar aí nos 3 km finais 6 minutos para percorrer essa distância. Sabendo disso, então, o tempo total vai ser o tempo gasto em cada um dos fragmentos aí, de distâncias percorridas, ou seja, o tempo para 2 km mais o tempo de 3 km, ou seja, 6 minutos mais 6 minutos, que vai dar um tempo total de 12 minutos. Esse é o tempo que ele gasta para percorrer essa distância com esse atraso, né? No entanto, como ele saiu aí com 15 minutos de antecedência, tá? 12 minutos, obviamente, aí é menor do que 15 minutos, então ele não se atrasará, restando aí para ele ainda 3 minutos aí de sobra, tá bom? Terceira questão. Você corre 100 metros em 12 segundos. Faz a volta, retorna trotando 50 metros em direção ao ponto de partida em 30 segundos. Calcule, letra A, sua velocidade média de percurso e B, sua velocidade média para todo o percurso. Em resolver então esse problema, vamos começar então com a letra A. A velocidade média então do percurso é igual à distância total percorrida dividido pelo tempo total, né? Nesse caso, então, a velocidade média aí é o espaço percorrido dividido pelo tempo, né? A distância S, então, né, que ele percorreu, vai ser, então, um primeiro intervalo de S1 mais o segundo intervalo S2, quando ele está voltando, ou seja, 100 metros mais 50 metros, que dá um espaço total percorrido aí de 150 metros. O intervalo de tempo também vai ser o intervalo de tempo para cada um desse espaço percorrido, ou seja, o tempo total vai ser os primeiros 12 segundos, mais os 30 segundos finais, o que dá um tempo total aí de 42 segundos. Logo, então, a velocidade média, nesse caso, vai ser 150 metros dividido por 42 segundos, ou seja, 3,57 metros por segundo. Na letra B, então, agora, ele quer que você calcule então, a velocidade média
total, né, ou seja, indo e voltando ali no seu percurso. A velocidade média, então, para todo o percurso será o deslocamento líquido, né, ΔX, ou seja, o espaço total percorrido ali pelo intervalo de tempo ΔT. Esse espaço agora, então, vai ser o quanto que ele correu no primeiro instante, mais a distância, né, que ele menos, né, a distância que ele teve ali retornando, né, ao ponto, na direção do ponto de origem. Nesse caso, então, de novo, a velocidade média ainda continua sendo a variação de espaço ΔX por ΔT. No entanto, o deslocamento líquido, ou seja, o total realmente que ele andou, né, em um sentido, ou seja, ele andou 100 metros e voltou 50 metros, ou seja, a distância final menos a inicial nesse caso, seria então a x inicial de 50 metros mais a final, que é onde ele está parando, que é 50 metros, né? Ou seja, ele só andou 50 metros no total. Então a velocidade média seria ΔX, 50 metros menos 0, dividido por ΔT, que nesse caso aqui vale 42 segundos, que é o tempo total para ele percorrer toda essa distância, né? Ou seja, a velocidade média será de 1,19 metros por segundo. Tá? Então, embora ele tenha andado muito mais do que isso, mas efetivamente o deslocamento dele, né, foi só de 50 metros, por isso então que ele teve ali, né, uma velocidade média total ali do percurso, né, menor do que no caso anterior. Na quarta questão, temos dois trens sob trilhos paralelos, distantes 75 km um do outro, aproximando-se com velocidade de 15 km por hora cada um. Um pássaro voa indo e voltando entre os trens a 20 km por hora, até que os trens passam um pelo outro. Qual a distância percorrida pelo pássaro? Bem, nesse caso, então, temos dois trens, eles estão aí indo de encontro um com o outro, e temos, nesse intervalo de espaço que eles estão ainda se movimentando, um pássaro voando, então, entre eles aí com uma velocidade de 20 km por hora. Tá? Eu preciso, então, agora encontrar, então, essa distância, né, até o cruzamento dos trens que esse pássaro vai percorrer indo e voltando. Para isso, então, a distância percorrida pelo pássaro pode ser encontrada pela relação da velocidade do pássaro, né, que vai ser o espaço percorrido, delta xp, dividido pelo tempo total que ele está caminhando ali, ou voando, né, melhor dizendo, ao longo, então, desse período. Esse tempo t, então, é o tempo entre os dois trens se cruzarem. Então, para eu poder resolver essa expressão, né, ou seja, encontrar a distância percorrida ali pelo pássaro, xp igual a velocidade dele vezes o tempo, eu preciso saber esse tempo. Esse tempo, então, a gente calcula da distância percorrida entre os trens. Essa distância, então, percorrida aí pelos trens, né, leva em consideração, então, a distância percorrida do trem 1 mais a do trem 2, então estou chamando de x1 e x2 aqui, que vai ser igual, então, à distância total, que é a distância de separação entre esses trens. Nesse caso aqui, foi fornecido para a gente no problema que essa distância é de 75 km por hora. Para resolver, então, essa distância é de 75 km. Para resolver, então, esse problema, eu tenho que levar em consideração, então, as equações do movimento para encontrar a distância percorrida x1 e x2, respectivamente. Nesse caso, considerando as posições iniciais de cada um deles como sendo zero, eu vou ter então que a posição x1 vai ser dada por v1 vezes o tempo, e a posição x2 vai ser dada por v2 vezes o tempo. Tudo isso tem que ser igual a essa distância d total aí percorrida por ambos. Como o tempo é o único fator de ligação que eu tenho entre essas duas relações, eu posso colocar o tempo em evidência, e eu tenho então que v1 mais v2 vezes o tempo é igual à distância total percorrida. Nesse caso, então, eu isolo o tempo, que vai ficar d sobre v1 mais v2, substituindo os valores numéricos, eu vou ter 75 km dividido por 15 km por hora, mais 15 km por hora. Veja que eu não estou convertendo aqui para metros por segundo, justamente porque eu tenho aqui as distâncias em quilômetros e a velocidade também em quilômetros por hora.
Nesse caso, eu vou encontrar um tempo de 2,5 horas. Tá? Então, esse é o tempo que eles têm ali para percorrer. Bem, uma vez sabido esse tempo, então agora eu vou calcular então a distância que o pássaro vai percorrer durante esse intervalo de tempo, que será então a distância percorrida pelo pássaro, xp, que é igual à velocidade do pássaro vezes, né, o tempo. Nesse caso, então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar 20 km por hora, que é a velocidade do pássaro, que multiplica 2,5 horas, que é o tempo que ele vai estar voando ali entre os trens, e vai dar então para a gente, né, uma distância total ali que ele vai percorrer de 50 quilômetros. Tá? Assim, então, a gente já consegue a solução desse problema. Veja que, estrategicamente, eu não converti nenhuma unidade para metros por segundo, justamente porque todas elas estariam no final aí na mesma unidade, e assim, então, eu poderia dar o resultado final ali como 50 km por hora, ou 50 mil metros. A quinta questão. A posição de uma pedra que cai de um rochedo é descrita aproximadamente por x igual a 5t², aonde a coordenada x é expressa em metros e t em segundos. Determine a velocidade da pedra para um tempo qualquer t. Nesse caso, então, eu tenho aqui uma função que descreve para a gente a equação horária aqui desse sistema, e ele quer justamente determinar a velocidade. Então a gente pode utilizar então a definição de velocidade instantânea, tá? E nesse caso então a velocidade é dada então pelo limite da variação do espaço em função do tempo, quando o tempo então tende a zero, ou seja, isso daqui então é derivada de x em relação ao tempo. A única coisa que a gente precisa fazer então nesse problema é derivar justamente a função horária, né, dada ali para a posição. Nesse caso, a velocidade vai ser dx dt, que vai ser igual à derivada de 5t² em relação ao tempo. Essa derivada aqui é bem simples. Eu vou, então, aqui passar o 2 aqui multiplicando 2 vezes 5, e vou, então, subtrair do meu expoente 1, seja, vezes o tempo, que é 2 a menos 1. Isso daqui, então, vai dar para a gente que a velocidade, ou a equação da velocidade, vai ser 10 vezes t. Então, eu posso determinar então a velocidade dessa pedra caída do rochedo. Nossa sexta questão aqui. Na célebre corrida entre a lebre e a tartaruga, a velocidade da lebre é de 30 km/h e a da tartaruga é de 1,5 metros por minuto. A distância a percorrer é de 600 metros e a lebre corre durante 0,5 minutos antes de parar para uma soneca. Qual é a duração máxima da soneca para que a lebre não perca a corrida? Nesse caso, então, aqui, a gente já pode observar algumas coisas. A distância percorrida por ambos vai ser a mesma, e a distância, a velocidade dada aqui no problema, né, são velocidades aqui em unidades diferentes, portanto, a gente vai ter que fazer uma conversão para a mesma unidade para a solução desse problema. Bem, a primeira coisa, então, é analisar o tipo de movimento que a gente tem aí nesse problema. Como o movimento ele é uniforme, tá? A gente utiliza então a equação que fornece a distância em função do tempo para um movimento uniforme, obviamente. Nesse caso, então, eu tenho que x é igual a x0 mais v0t. Eu vou ter então que, se eu passar esse x0 para o lado de lá, eu vou ter então que x menos x0, portanto, a variação de tempo, ΔX, vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo. Essa equação aqui vai ser uma equação comum para ambos os animais. A diferença, então, é que nesse caso aqui, né, eu vou ter um tempo distinto de corrida para cada um deles. Tá? Então, para a lebre aqui, né, ela vai ter um tempo, que eu vou chamar então de TL, né, que é o tempo da lebre para percorrer uma dada distância. Nesse caso, TL vai ser igual, então, ΔX dividido por VL, que é a velocidade da lebre. E, analogamente para a tartaruga, eu vou ter um tempo, então, dela, que vai ser um tempo T,
índice T maiúsculo, portanto, o tempo da tartaruga vai ser igual à distância percorrida, ΔX, dividido pela velocidade da minha tartaruga. Assim, então, para resolver essas equações, eu vou ter que converter as velocidades, como foi dito anteriormente, todas elas vão passar ela para metros por segundo, para que eu possa resolver assim o meu problema. No caso da velocidade da lebre, que eu tenho 30 km por hora, eu vou dividir por 3,6, portanto eu vou ter aqui uma velocidade de 8,33 metros por segundo. No caso da tartaruga, que é 1,5 metros por minuto a sua velocidade, eu vou dividir então por 60 e eu vou obter então 0,025 metros por segundo da sua velocidade. Sabendo então a velocidade, eu posso calcular o tempo então que cada um gasta para percorrer o mesmo distância, né, que vai ser de 600 metros. Então eu vou ter o tempo da lebre, TL, que vai ser 600 metros, dividido por 8,33 metros por segundo, que vai ser igual então a 72,03 segundos. A mesma coisa agora para o caso da tartaruga. Eu vou ter então 600 metros, que é a distância que ela tem que percorrer, dividido pela velocidade dela, que é 0,025 metros por segundo, o que vai dar um tempo da tartaruga igual a 2,4 vezes 10 a quarta segundos, tá? Que é um tempo, obviamente, muito superior ao tempo gasto pela lebre. Nesse caso, então, né, para que a lebre não perca a corrida, né, o seu tempo de soneca, tá, ela vai ter que ser somada então ao tempo que ela gasta para percorrer esse percurso, né, mais o tempo, né, igual da tartaruga, tá, ou pelo menos tem que ser igual ao da tartaruga. Nesse caso, então, a gente vai ter que esse tempo total que a lebre tem ali para tirar seu percurso, né, contando com a sua soneca, será o tempo que ela gastaria para percorrer esse percurso de 600 metros, mais o tempo de soneca dela, né, que ela pode dormir ali, tudo isso tem que ser igual, pelo menos, ao tempo que a tartaruga leva para percorrer esses 600 metros. O que implica, então, que o tempo de soneca dela vai ser, então, o tempo da tartaruga menos o tempo que a lebre gasta para percorrer esses 600 metros, que leva, então, para a gente que o tempo de soneca, TS, vai ser, então, 2,4 vezes 10 a quarta, que é o tempo da tartaruga, menos 72,03, que é o tempo da lebre, né? O que vai dar, então, um tempo de soneca dela de 2,393 vezes 10 a quarta segundos. Se eu passar isso daí em hora, tá? Então eu vou converter ali para hora, eu vou ter então que o tempo de soneca vai ser de 6,647 horas. Tá? Portanto, a gente pode dizer que a lebre pode dormir por 6 horas, 38 minutos e 49 segundos sem perder a corrida. Um carro de corridas pode ser acelerado de 0 a 100 km por hora em 4 segundos. Compare a aceleração média com a aceleração da gravidade se a aceleração é constante. Que distância o carro percorre até atingir 100 km por hora? Bem, primeira parte, então, a gente tem que começar a converter a velocidade inicial ali para metros por segundo para que a gente possa resolver o nosso problema. Então, a velocidade inicial ali, que é 100 km por hora, eu vou dividir por 3,6, o que vai dar, então, 27,8 metros por segundo. Então, precisamos, assim, calcular a aceleração média, né? E daí, para poder compararmos, então, com a aceleração da gravidade. A aceleração média, por definição, ela vai ser, então, a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Nesse caso, a variação de velocidade vai ser a velocidade final menos a inicial dividido por ΔT, que foi, nesse caso, velocidade final é 27,8. Como o carro estava parado e ele vai, então, de 0 a 100, então a velocidade inicial dele é 0, dividido, então, pelo tempo que ele gastou para percorrer essa distância e atingir essa velocidade, que foi de 4 segundos. Portanto, eu tenho que a aceleração média é de 6,9 metros por segundo ao quadrado. Então, sabendo essa aceleração agora do veículo, eu vou comparar ele então com a aceleração da gravidade,
que é igual a 9,8 metros por segundo. Assim, então, eu vou fazer a razão da aceleração média para a aceleração da gravidade. Então, aceleração média dividido por g, que vai ser igual a 6,9 dividido por 9,8. E nesse caso, a gente encontra aí um fator de 0,71, tá? Obviamente, eu não vou ter unidade, porque as unidades de aceleração elas são a mesma. Obtém, então, simplesmente aqui um fator numérico que exprime para a gente quantas vezes, né, essa aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai ter 0,71 da aceleração da gravidade. Para achar a distância agora que ele percorreu ao longo, então, desses 4 segundos, né? Então a gente utiliza a relação agora da equação horária para um movimento uniformemente acelerado. Então eu tenho aqui x, que será igual a x0, mais v0t, mais meio de at quadrado. A posição inicial ela vai ser 0, a velocidade inicial também é 0, e aí então sobra para a gente que x vai ser igual a meio de at ao quadrado. Eu tenho então todas as variáveis calculadas aqui nesse problema, a aceleração a gente calculou anteriormente, portanto, x vai ser igual a meio, que multiplica 6,9, que multiplica 4 ao quadrado, o que vai dar então uma distância aí percorrida de 55,2 metros. Oitava questão. Um avião a jato de grande porte precisa atingir a velocidade de 500 km por hora para decolar e tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele leva para decolar e que distância percorre na pista até a decolagem? Então, nesse caso, de novo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conversão das unidades, passar tudo para o Sistema Internacional de Unidades, portanto, eu vou pegar a velocidade do meu avião que está em km por hora, 500 km por hora, vou dividir por 3,6 e vou obter 139 metros por segundo. Tá? Bem, nesse problema aqui não foi dado o tempo para a gente, então para se calcular então a distância percorrida ali, aí eu posso escolher a equação de Torricelli para calcular essa distância aqui, que vai ser o ΔX. Então, nesse caso, tem a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração pela variação de espaço sofrida ali nesse caso. A velocidade inicial aqui ela vai ser 0, portanto, isolando aqui o espaço percorrido, que é ΔX, eu vou ter a velocidade final dividido por 2 vezes a aceleração. A velocidade final é 139 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, então, eu vou ter que ΔX vale 2.415 metros. Essa é a distância percorrida aí para o nosso avião até ele decolar. Já o intervalo de tempo dessa decolagem, então, ele pode ser encontrado pela relação que vai ser a velocidade final, que é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial aqui ela vai ser 0, porque o avião parte de 0. Nesse caso, então, basta a gente isolar o tempo aqui dessa expressão que fica V igual a AT, portanto, T é igual a V sobre A. Nesse caso, 139 metros por segundo dividido por 4 metros por segundo ao quadrado, o que vai dar, então, para a gente uma velocidade aqui de 34,75 segundos. E aí, então, a gente tem tanto o tempo quanto a distância percorrida aí pelo avião, né, até decolar. Uma outra forma que eu poderia, então, determinar também esse problema, resolver esse problema, seria calcular, primeiramente, o tempo, né, de decolagem, e a partir disso, então, achar ΔX pela relação, então, da equação horária da posição em função do tempo para o movimento acelerado. Nesse caso, x é igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Como a posição inicial e a velocidade inicial elas são iguais a 0, eu vou ter então que a distância percorrida vai ser meio de at ao quadrado. Nesse caso, então, fica que x vai ser meio
que multiplica 4, que multiplica 34,75, que é o tempo calculado logo acima aqui, tudo isso ao quadrado, que vai ser igual a 2.415 metros, que é a mesma distância percorrida encontrada, né, no caso anterior ali. Então veja que um problema de física muitas vezes ele pode ter mais de uma solução. Você escolhe então um caminho que conduza você à solução mais simples ou aquela que você julga como sendo mais simples aí para a solução deste problema, tá? A nona questão: o tempo médio de reação de um motorista é da ordem de 0,7 segundos. Um carro com bons freios, numa estrada seca, pode ser freado a 6 metros por segundo ao quadrado. Calcule a distância mínima que um carro percorre depois que o motorista avista o perigo, quando ele trafega a 90 km por hora. Então, nesse caso, então, a gente tem duas distâncias aí para calcular, que seria, então, no primeiro intervalo de 0,7 segundos, tá? E depois, obviamente, o tempo que ele vai estar freando ali o seu veículo para a efetiva parada do mesmo. Então, a distância mínima percorrida será a soma, então, dessas duas distâncias. Primeiro, então, a distância percorrida durante o tempo de reação, tá? Que é, então, o primeiro intervalo dele ali. O movimento em questão, então, é uniforme, tá? Ele não tem nenhuma variação ali da aceleração nesse caso, portanto, eu vou ter que utilizar a equação horária do movimento, que é x1 é igual a x0 mais v1 vezes o tempo, onde 1, então, é o primeiro momento aí desse movimento. A velocidade, então, v1 é 90 km por hora, que ele estava trafegando, convertendo ela para metros por segundo, ela vai ser de 25 metros por segundo. Nesse caso, então, eu vou substituir na minha equação e isolar, então, a distância percorrida. Então, vou passar lá x1 menos x0, que vai ser ΔX, sobra, então, v1 vezes tempo, que vai ser 25 metros por segundo, vezes o primeiro momento, que é 0,7 segundos, que é o tempo de reação do motorista, o que ele vai ser, então, de 17,5 metros, que é a distância que ele percorre assim que ele avista o perigo, tá? Então, até ele começar a pisar no freio, ele teve aí uma distância de 17,5 metros percorrida. Para a segunda parte do trajeto, então, a distância percorrida será, então, a distância percorrida durante o processo de frenagem. Nesse caso, então, o movimento agora é uniformemente acelerado, né? Assim, a equação do movimento ela pode ser descrita pela seguinte relação: v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔX. Eu escolhi, então, a equação de Torricelli aqui, justamente porque eu não tenho o tempo que o veículo gasta até ele parar. Para isso, conheço também a velocidade final dele, ou seja, até ele parar, a velocidade final vai ser de 0 metros por segundo, ou seja, eu tenho todos os elementos aí para calcular utilizando a equação de Torricelli e encontrar essa distância percorrida. Eu vou ter, então, velocidade final igual a zero, velocidade inicial é 25 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Nesse caso, então, como ele está freando, então é um processo de desaceleração, portanto, a aceleração vai ser negativa, menos 6 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por ΔX. Então, eu posso isolar agora, então, ΔX, que é a distância percorrida. Eu vou ter, então, que ΔX vai ser menos 625 dividido por menos 12, que nesse caso vai ser 52 metros. Então, essa é a distância percorrida durante o processo aí de frenagem. Portanto, como eu tenho dois movimentos, ou seja, o tempo de reação mais o tempo de frenagem, que vai ser a distância percorrida no tempo de frenagem e a distância percorrida no tempo de reação, né? Eu vou ter então que a distância total percorrida vai ser igual a ΔX1 mais ΔX2, ou seja, 17,5 mais 52, que vai dar então 69,5 metros. Portanto, o carro irá percorrer no mínimo 69,5 metros até ele parar. Questão número 10. No dia de sua formatura, um estudante, muito satisfeito,
lança seu barrete para cima em linha reta, com uma velocidade inicial de 14,5 metros por segundo. Sabendo que sua aceleração é de 9,81 metros por segundo ao quadrado para baixo, letra A, quanto tempo foi gasto pelo barrete para atingir sua altura máxima? Letra B, qual é o valor da altura máxima atingida? E letra C, admitindo que o barrete foi pego na mesma altura em que foi lançado, qual é o tempo total de sua trajetória no ar? Bem, para resolver então esse problema, vamos dividir então ele de acordo com os itens aí solicitados. Na letra A, então, determinar então a altura máxima do barrete, sua velocidade então ela é nula, ou seja, ele joga ali o seu barrete para cima. Quando ele parar então e começar a inverter o sentido do movimento, vai ser então a altura máxima atingida, portanto é um tempo máximo que ele teve ali para subir. Então a relação entre velocidade e tempo, ela vai ser então um movimento acelerado, então velocidade igual a V0 mais AT. Nesse caso, a aceleração envolvida aí é a aceleração da gravidade, tá? E como a gente sabe aí, adotando um sistema de referencial x para a direita e y para cima, a aceleração da gravidade ela vai ser para baixo, portanto ela vai ser negativa, tá? Portanto, eu vou ter aqui que a minha aceleração é igual a menos g, logo a expressão que temos, v é igual a v0 menos gt. Como que era o tempo? Eu tenho então tempo é igual a velocidade final menos a velocidade inicial menos o tempo, menos dividido pelo menos a aceleração da gravidade. A velocidade final, nesse caso, ela vai ser igual a zero, porque justamente o barrete vai parar na altura máxima e inverter o seu movimento. Nesse caso, tem então que o meu tempo vai ser 0 menos 14,7, que é a velocidade inicial, dividido pela aceleração da gravidade, que é negativa, 9,81, o que vai dar para a gente aí um tempo de 1,5 segundos. Esse então é o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Já na letra B, tá? A altura máxima que ele quer para calcular, a gente pode levar em consideração então a seguinte relação. Tá? Eu vou utilizar então a equação de Torricelli, porque eu não tenho dependência temporal aqui para resolver ela. Né? Nesse caso, então, eu vou ter aqui a velocidade final é igual à velocidade inicial menos 2 vezes a aceleração, de novo, a aceleração da gravidade aqui, ela vai ser negativa, por isso menos, vezes ΔY, ou seja, é a altura que ele percorreu ali para atingir então essa altura máxima. Eu vou ter então que ΔY vai ser v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por menos 2g. Nesse caso, de novo, a velocidade inicial, a velocidade final, ela é igual a zero. A velocidade inicial foi dado no problema, que é 14,7 ao quadrado. Então, basta dividir por 2 vezes a aceleração da gravidade, que nesse caso é negativa, e a gente vai ter então que a altura máxima vai corresponder a 11 metros. Tá? Então, de novo, a letra B aqui, esta é uma das formas que a gente tem, mas eu poderia calcular também essa altura máxima utilizando o tempo obtido lá na letra B, obviamente utilizando a equação horária da posição em função do tempo para o movimento acelerado. Na letra C, então, vamos achar então o tempo total, né? Iremos achar então as raízes para a equação horária, né, do caso aí da altura, né, que nesse caso vai ser y. Então eu vou ter aqui y é igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado. Nesse caso, então, eu vou passar o y0 subtraindo para lá, y menos y0, e isso y menos y0 nada mais é do que ΔY. E nesse caso aqui, como o tempo também é comum nessa expressão, eu vou colocar o meu tempo em evidência. Eu fico então v0 menos meio de gt, que multiplica t, que é o tempo. Nesse caso, então, para achar então ali esse tempo total, eu vou levar então em consideração ali que o tempo de subida e o tempo de descida vai ser um tempo total, ou seja, a variação total de espaço percorrido ali vai ser igual a zero, né? Uma vez que ele sobe e desce é a mesma distância percorrida. Então eu vou ter que ΔY é igual a zero,
vai ser igual a V0 menos meio de GT, que multiplica o tempo. Tá? Para solucionar esse problema, eu posso ter duas soluções possíveis aqui. A primeira, ou o tempo t aqui ele é igual a zero, que vai ser uma das raízes, ou então todo o termo, então, entre parênteses aqui, ele também vai ser uma das raízes aí da minha equação. Nesse caso, V0 menos meio de GT também é igual a zero. Isolando o tempo, nesse caso, então, eu vou ter tempo t é igual a 2 vezes V0 dividido pela aceleração da gravidade, o que vai dar para nós, então, aqui que esse tempo vai ser 2 vezes 14,7 dividido por 9,81, que vai ser um tempo aí de 3 segundos, que é o tempo que o barrete permanece ali no ar. Questão 11. Ao subir um elevador, você vê um parafuso cair de seu teto. O teto está a 3 metros do piso. Quanto tempo será gasto para o parafuso atingir o piso se o elevador se move para cima e aumenta sua velocidade a uma aceleração constante, a aceleração do piso, API, igual a 4 metros por segundo ao quadrado? Para começar a resolver, então, esse problema, a gente precisa entender, então, o que está acontecendo ali. É muito prático, então, a gente fazer um esqueminha do elevador e o parafuso para a gente entender, então, as relações de alturas percorridas aí por cada um deles e também a aceleração de cada um deles. Então, eu tenho aqui o meu elevador, o meu parafuso, então, está caindo do teto, portanto, eu tenho aqui a altura do parafuso, né? E esse parafuso, então, ele cai com uma aceleração, né? A aceleração PA, que vai ser a aceleração do parafuso. E nesse caso também eu vou ter o meu elevador se movimentando para cima. Eu tenho, então, aí a distância percorrida dele, chamado de YPI, que é a altura do piso do elevador. Eu tenho também a aceleração desse meu acelerador para cima, que eu vou chamar de aceleração PI também. E eu tenho aqui, né, a altura do meu elevador, que é de 3 metros, que está se movimentando com uma velocidade V para cima. Tá? Nesse caso, então, eu vou adotar aqui que os índices PA são variáveis do parafuso e todos os subíndices PI são as variáveis do piso do elevador. Eu vou ter, então, que a aceleração PI, né, vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração PA ela vai ser igual a menos G, que é a aceleração da gravidade, porque o parafuso está em queda livre. Nesse caso, então, né, a gente tem então dois movimentos ocorrendo simultaneamente, né, a queda livre do parafuso e o movimento então acelerado para cima aí do nosso elevador. Nesse caso, tem que levar em consideração duas equações horárias individuais para cada situação. A primeira equação aqui em verde, que é a equação horária, né, do elevador, né, melhor dizendo, do piso do elevador, vai ser YPI igual a Y0PI mais V0PI vezes o tempo mais meio de API vezes o tempo ao quadrado. A mesma coisa para agora o parafuso, que é a equação aqui em vermelho, YPA é igual a Y0PA mais V0PA vezes tempo, menos meio de GT ao quadrado, nesse caso, lembrando esse negativo aqui, é devido à aceleração da gravidade, que é um movimento em queda livre para o parafuso. Tá? Bem, eu tenho então duas situações. Agora vai ser então quando o meu parafuso toca o solo do elevador, portanto eu vou ter que essas duas equações aqui, elas vão ter que ser iguais, ou seja, o parafuso toca o solo do elevador, né, o piso do elevador, então eu vou ter que a equação YPA vai ser igual a YPI, e nesse caso então eu vou ter que igualar as duas equações. Y0PA mais V0PA vezes o tempo, menos meio de GT ao quadrado, ou seja, a equação do parafuso, vai ser igual à equação do piso, que é Y0PI, mais V0PI vezes o tempo, mais meio de API vezes o tempo ao quadrado. Tá? Agora, então, eu posso começar a fazer algumas análises ali de cada movimento. Tá?
ou seja, no início do movimento, as velocidades iniciais são nulas para ambos os corpos, o elevador e para o parafuso. Então, V0PA é igual a V0PI, que é igual a zero. Logo, eu reduzo a minha expressão a YPA menos meio de GT ao quadrado, que é igual a Y0PI mais meio de APIT ao quadrado. Nesse caso, então, a variação de espaço percorrida pelos dois aqui, eu vou passar, então, Y0PI para o lado esquerdo e tudo, então, que tiver dependência do tempo para o lado direito. Então, eu fico com a seguinte relação. A variação de espaço aqui entre o parafuso e o piso do elevador vai ser igual à aceleração da gravidade mais a aceleração PI do piso dividido por 2 vezes, né? Dividido por 2, né? Na verdade, vezes o tempo ao quadrado. Nesse caso agora, então, continuando aqui, eu substituo os valores conhecidos aí para esse sistema e isolo o tempo, ou seja, a altura que eu tenho do parafuso, que é a altura, obviamente, do elevador, que é 3 metros, e a altura inicial ali do piso. Como o piso é nossa referência, obviamente a altura do piso do elevador ali é 0 metros. Nesse caso, então, isolando o tempo ali, eu vou ter então que o tempo ao quadrado é igual a 2 vezes 3, que é a distância ali que o parafuso está em relação ao piso do elevador, dividido pela aceleração da gravidade mais a aceleração do piso do elevador, ou seja, 6 dividido por 9,8 mais 4. Vou tirar a raiz quadrada de tudo isso daqui para calcular o tempo, e eu vou ter então o tempo aí igual a 0,659 segundos, que é o tempo onde o parafuso vai encontrar com o piso do nosso elevador. Questão 12. Quando o sinal de trânsito abre, um carro parado inicia um movimento uniformemente acelerado, com aceleração inicial de 0,5 metros por segundo ao quadrado. No mesmo instante, é ultrapassado por uma moto que se move com velocidade constante de 45 km por hora. Letra A. Determine a distância percorrida pelo carro para alcançar a moto. E letra B. Qual a velocidade do carro no momento que alcança a moto? Considere as dimensões do veículo desprezíveis frente à distância percorrida por ambos. Bem, para resolver então esse problema, como eu tenho dois veículos se movimentando simultaneamente, eu preciso então encontrar uma relação, né, desse movimento para os dois ocorrendo simultaneamente. Assim, então vou escrever a equação horária do movimento para cada veículo. Nesse caso, então, eu vou escrever a equação horária para o movimento do carro, que tem um movimento uniformemente acelerado. Então eu tenho que a posição final do carro, xc, é igual à sua posição inicial, mais a sua velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Para o carro, então, a posição inicial, assim que abre o semáforo, eu considero ela como sendo zero, e a sua velocidade nesse momento também é zero. Portanto, a equação horária para a posição do carro é meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Vou chamar essa equação de equação número 1. Vou fazer então a mesma coisa agora, escrever a equação horária para o caso da moto, que tem um movimento uniforme. Portanto, a equação horária para a moto vai ficar a posição final dela, xm, que é igual à posição inicial da moto, x0m, mais a sua velocidade vezes o tempo. De novo, na posição então que ela começa a sair ali pelo semáforo, a posição inicial também é zero, portanto a equação da moto é igual a xm igual à velocidade da moto inicial vezes o tempo. Eu vou chamar então essa de equação número 2. Para esse tipo de movimento, então, eu vou ter que, como eu quero que o veículo, né, no caso o carro, alcance a moto, né, nesse caso, então, eu vou ter que a posição deles vão ter que ser a mesma, portanto, eu vou igualar, então, as duas equações, a equação número 1 e a equação número 2, que é a situação, então, que os dois veículos aí têm a mesma posição. Eu vou ter, então, aqui
do lado esquerdo a equação horária para o carro e do lado direito a equação horária para a moto. E ambas as equações aqui eu tenho dependência do tempo, então eu posso simplificar aqui e eu vou ficar então meio de ACT, que é igual à velocidade inicial da moto aqui. Nesta expressão eu vou isolar então o tempo e vou saber então qual que é o tempo então que o meu carro vai alcançar a moto. Implica então que o tempo vai ser igual a 2 vezes a velocidade inicial da moto dividido pela aceleração do carro. Para eu encontrar então o valor desse tempo, eu preciso converter aqui a velocidade da moto, que é 45 km por hora, para metros por segundo, ou seja, 12,5 metros por segundo. E agora, então, substituindo na expressão encontrada, eu vou ter então que esse tempo vai ser 2 vezes 12,5 dividido por 0,5, o que vai dar para a gente então um tempo de 50 segundos. Sabendo então esse tempo de 50 segundos, que é o tempo então que o carro e a moto eles vão se encontrar novamente, eu posso então calcular qual que vai ser a posição que eles vão se encontrar, o que é pedido na letra A então. Então eu vou substituir o tempo na equação 2, poderia ser na equação 1, mas a equação 2 é mais simples, eu prefiro utilizar ela. Nesse caso então eu tenho que a posição da moto vai ser igual à posição do carro, que vai ser então 12,5 vezes 50, que é a equação número 2, que é igual então a 625 metros. Então, já calculamos aí a posição que eles vão se encontrar. Na letra B, ele pede para calcular a velocidade então do carro nessa posição, né? Então, vou escrever a equação horária da velocidade para o carro, que nesse caso é um movimento acelerado, então eu tenho a velocidade final do carro é igual à velocidade inicial mais a aceleração do carro vezes o tempo. Como a velocidade inicial do veículo é igual a zero, eu tenho então que a velocidade final do carro é 0,5 vezes 50 segundos, que é igual então a 25 metros por segundo. Essa seria a velocidade final do nosso carro, que em quilômetros por hora eu posso escrever ela então como sendo 90 quilômetros por hora. Questão número 13. Uma partícula se desloca ao longo de uma linha reta de tal modo que sua posição é dada por x é igual a x0 mais v0t mais bt ao quadrado mais ct ao cubo, onde x0 é o espaço inicial, v0 é a velocidade inicial e as constantes b e c possuem dimensões apropriadas para que a equação fique dimensionalmente homogênea. Admitindo todas as grandezas dadas no Sistema Internacional de Unidades, determine, letra A expressão da velocidade para um tempo igual a 1 segundo, e B, a expressão da aceleração para t igual a 1 segundo. Então, nesse problema aqui, eu tenho então a equação horária aqui do meu movimento, tá? E ele está incluído ali, como ele disse, né, as constantes B e C. Essas constantes B e C, então, eles dizem que elas têm dimensões aí que vai fazer que no final essa expressão aqui ela vai ter como unidade, né, o metro, né, que é o esperado aqui para a posição. Nesse caso, então, eu vou utilizar justamente essa expressão para determinar agora a velocidade. A velocidade, então, eu posso calcular ela através da definição, né, de velocidade. A definição de velocidade vai ser, então, a derivada do espaço em função do tempo, nesse caso, então, dx sobre dt. Então, vou fazer então, a derivada da minha função x, que foi fornecida no problema. Então, a velocidade é igual à derivada de x0 mais v0t mais bt ao quadrado mais ct ao cubo em função do tempo. Então, eu tenho aqui derivadas da soma, eu posso, então, derivar individualmente cada termo. O meu primeiro termo aqui, ele não tem dependência do tempo, então é derivada de uma constante, portanto ele é zero. Eu vou fazer então a derivada desse termo aqui, né, em função do tempo, v0t vai ser v0. A derivada de bt ao quadrado vai ser 2bt. E a derivada de ct ao cubo vai ser 3ct ao quadrado. A equação número 1, então, aqui
é a expressão que eu tenho para a velocidade. No entanto, o problema pede para encontrar a expressão em um intervalo de tempo t igual a 1 segundo. Então, nesse caso, a velocidade vai ser o quê? Eu vou substituir o tempo pelo intervalo de 1 segundo. Eu vou ter que v igual a v0 mais 2b, que multiplica 1, mais 2c, que multiplica 1 ao quadrado, ou seja, a velocidade, né, vai ser descrita pela equação v0 mais 2b mais 3c. Dessa forma, então, a gente tem aí a expressão solicitada para a velocidade. Na letra B, ele pede para calcular a aceleração. Eu também posso aplicar a definição de aceleração, que vai ser a derivada da velocidade em função do tempo, ou então a derivada segunda do espaço em função do tempo, mas como eu já fiz a derivada da velocidade, fica mais fácil utilizar esta relação aqui, derivada da velocidade em função do tempo. Assim, então, eu vou utilizar a expressão que eu encontrei na equação número 1, que era a expressão mais geral da velocidade, e vou ter então que a aceleração vai ser a derivada de v0 mais 2bt mais 3c t ao cubo em função do tempo. A velocidade v0 aqui ela é uma constante, a derivada de uma constante é igual a zero. Eu vou ter então a derivada de 2bt, que vale 2b, e a derivada de 3ct ao quadrado vai ser 6ct. Encontrei então a expressão geral da aceleração. O problema pede para calcular a expressão para o tempo igual a 1 segundo. Então, nesse caso, aplicando aqui 1 segundo para o tempo, a aceleração vai ficar 2b mais 6c vezes 1, o que seria igual a 2b mais 6c, o valor da expressão para aceleração nesse sistema. Questão 14. Duas mesas de 1 metro de altura estão apoiadas sobre um piso horizontal. Como a figura abaixo ilustra, separados por uma distância x igual a 1,50 metros, duas pequenas esferas iniciam seu movimento simultaneamente do topo da mesa. A primeira, da mesa da esquerda, é lançada com velocidade constante v0 na direção horizontal, apontando para outra esfera, com módulo igual a 4 metros por segundo. A segunda, da mesa da direita, é solta em queda livre. Despreze o efeito do ar e encontre a que altura do solo elas irão colidir. Então, esse movimento aqui descrito no problema é um movimento também simultâneo entre dois corpos. Né? Aqui na esquerda, então, eu tenho um movimento que vai ser um movimento do lançamento de um projétil, enquanto o movimento aqui da direita vai ser um movimento de queda livre. Nesse caso, então, eu preciso aí encontrar as equações do movimento para cada corpo, e aí, então, encontrar aí, a posição em comum aí que eles vão estar, que vai ser dado, então, aqui pela posição x, o alcance, e depois, obviamente, a altura aqui ao longo do eixo y. Bem, nesse caso, então, a única relação que a gente tem entre os dois movimentos é o tempo, ou seja, o tempo ocorre simultaneamente para os dois objetos. Escrevendo então as equações horárias para cada esfera, nós temos, primeiro, para a esfera da esquerda, eu tenho então um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Eu vou me ater a primeiro momento aqui ao movimento na horizontal da esfera da esquerda, que vai ser então x igual a x0 mais v0 vezes o tempo. A posição inicial, então, que é lançada, então x0 é igual a zero, que vai dar então que a posição x, ou seja, o alcance ali da minha esfera da esquerda, vai ser a velocidade vezes o tempo. O que implica, então, que se eu isolar o tempo nesta relação, eu vou ter que o tempo, então, vai ser a posição dividido pela velocidade inicial da partícula da esfera da esquerda. Vou chamar isso daqui, então, de equação número 1. E agora, então, eu vou partir para escrever a equação da esfera da direita. Nesse caso, vou considerar o movimento, então, de queda livre. Então, eu tenho aqui que y é igual a y0 mais v0 yt, que é menos meio de gt ao quadrado. Nesse caso aqui, eu vou ter
que a velocidade inicial, quando ele é abandonado, é igual a zero. Portanto, eu vou ter então que a altura da minha esfera da direita vai ser regida então pela sua altura inicial menos meio de gt ao quadrado. Vou chamar essa equação aqui de equação número 2. Agora, então, uma vez que eu sei que o tempo é uma variável comum entre esses dois movimentos, eu vou pegar então o tempo que eu isolei na equação número 1 e vou substituir então ele na equação número 2. E aí então eu vou ter que y é igual a y0 menos meio de g, o tempo então da equação número 1, que é x sobre v0x ao quadrado. E agora então eu tenho todas as variáveis do meu problema. A altura inicial, né, y0 é 1 metro, menos meio, aceleração da gravidade conhecida, 9,8. O alcance, né, ou seja, a distância que eu tenho entre uma mesa e outra, que é 1,5 metro, dividido aqui pela velocidade com que ela foi lançada na horizontal, que é 4 metros por segundo. Eu levo tudo isso daqui então ao quadrado e eu vou ter então efetuando essa operação, que a minha altura é de 0,31 metros. Portanto, então a esfera irá colidir a 31 centímetros do solo. Questão 15. Considere dois atletas, A e B, em um jogo de futebol americano. O atleta A lança a bola com velocidade de módulo V0 igual a 20 metros por segundo, em uma direção que forma um ângulo de 37 graus com a horizontal, conforme indica a figura. No instante do lançamento, t igual a zero, o atleta B tem 12 metros à frente de A e, correndo em trajetória retilínea com velocidade constante de módulo VB, a bola vai ser apanhada pelo atleta B na mesma altura em que foi arremessada. Qual a velocidade do atleta B? Então, nesse caso, o problema diz então que os dois estão separados por uma distância aqui de 12 metros. O atleta número A tira a minha bola aqui formando um ângulo de 37 graus, portanto o movimento dessa bola aqui vai ser um movimento então, descrito por uma parábola. Eu posso interpretar isso daí então como lançamento de projétil. Enquanto isso, eu tenho aqui meu atleta B se movimentando com uma velocidade VB e ele vai apanhar então essa bola na mesma altura que o atleta A lançou. Tá? Portanto, para o atleta B eu tenho um movimento uniforme e aqui então eu tenho um movimento do tipo bidimensional, onde eu posso separar ele em duas componentes para fazer o estudo então da onde essa bola aí vai cair. Então, primeiramente, eu começo calculando aonde a bola exatamente vai cair, para o caso aí do atleta A. Então, ele lançou uma bola com uma velocidade v, forma um ângulo θ. Eu vou encontrar as componentes da velocidade inicial Vx e da velocidade inicial Vy aqui, que são as componentes de v. Né? Nesse caso, então, eu tenho que Vy para o atleta A vai ser igual ao módulo de v vezes seno de θ, né? Que é essa componente aqui. Vy de A, então, vai ser então 20, que é 20 metros por segundo a velocidade, o módulo do vetor velocidade, vezes seno de 37 graus, o que vai dar para nós 12,03 metros por segundo. Essa, então, é a componente Vy. Para a componente Vx do atleta A, eu vou pegar, então, o módulo de V vezes cosseno de θ, ou seja, 20 metros por segundo vezes cosseno de 37 graus, e eu vou encontrar então uma velocidade aqui de 15,97 metros por segundo. Então eu já sei as componentes aí do meu vetor velocidade inicial. Agora então que a gente sabe isso, a gente pode encontrar o tempo que a bola fica no ar. Tá? Como o movimento é um movimento simétrico, tá? Eu vou calcular então só metade do movimento, ou seja, eu vou calcular qual que vai ser o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima, e esse tempo, obviamente, vai ser igual, né, quando a minha bola estiver caindo novamente. Portanto, eu vou ter aqui que a velocidade em y é igual à velocidade em y do atleta A menos g vezes t, porque o que eu tenho ali nada mais é do que um movimento do tipo queda livre.
Na altura máxima, a velocidade em y então ela vai ser igual a zero. Sobra então que 12,03 menos 9,8 vezes o t. Então isolo o tempo 12,03 dividido por 9,8, que é igual então a 1,23 segundos. Esse é o tempo então que a minha bola leva para subir até a altura máxima. Depois dessa altura máxima, obviamente, né, ela começa a cair de novo, porque é um lançamento de projétil. Como é simétrico, esse tempo então vai ser o dobro. Portanto, o tempo total de movimento da minha bola, né, lançada pelo atleta A, vai ser igual a 2 vezes 1,23, que é igual a 2,46 segundos. Uma vez então que eu sei qual que é o tempo que a minha bola fica no ar, tá? Até ela voltar à posição em Y, na posição original que ela foi lançada, eu consigo então dessa forma calcular agora o alcance dessa minha bola. Então, logo o alcance da bola vai ser o quê? Vai ser XA, ou seja, a posição aqui da bola lançada pelo atleta A, igual à posição inicial dela, x0, mais a velocidade inicial de A em x, vezes o tempo. A posição inicial, então, é zero. Eu vou ter que a velocidade, ou a componente da velocidade, né, de x vai ser 15,97, que a gente já calculou anteriormente, vezes o tempo total que ela permanece no ar, que a gente também calculou recentemente, que vai ser 2,46. Nesse caso, então, eu vou ter que o alcance da minha bola vai ser 39,29 metros. Então, essa seria então a posição que eu tenho que estar para receber a bola, que é a posição que o atleta B vai ter que estar para receber a bola. Sabendo disso, eu posso agora calcular a velocidade que o atleta B deve ter para ele estar justamente nessa localização. Nesse caso, então, a equação que eu tenho para o atleta B vai ser o quê? Vai ser a posição final, que nesse caso a posição final vai ser justamente a posição XA, que a bola está caindo, que é igual à posição inicial que o atleta B estava, né, que era aquela distância de 12 metros, menos a velocidade do atleta B vezes o tempo, que é o tempo total do movimento da bola, também até chegar nas mãos do atleta B. Nesse caso, então, eu vou ficar com 39,29, que é igual a 12, mais a velocidade do atleta, que eu quero saber, vezes o tempo, que é 2,46. Eu isolo, então, a velocidade do atleta B, e eu vou ter, então, 39,29 menos 12 dividido por 2,46, o que vai dar para a gente, então, uma velocidade de 11,1 metros por segundo. Então, é essa velocidade que o atleta B deve estar se deslocando para ele conseguir aí pegar esse arremesso feito pelo atleta A. Questão 16. Uma criança gira uma pedra com um círculo horizontal a 1,9 metros acima do chão, por meio de uma corda de 1,4 metros de comprimento. A corda arrebenta e a pedra sai horizontalmente, caindo no chão a 11 metros de distância. Qual era a aceleração centrípeta enquanto estava em movimento circular? Então, a situação que a gente tem, temos aqui o nosso garoto, ele está então com uma pedra girando, né, segurado por meio de uma corda, uma brincadeira muito comum aí entre crianças. O que essa trajetória circular é descrita quando ele está girando a pedra tem um raio R, e a altura então do garoto aqui é uma altura H, que é justamente a altura aqui que ele está girando essa pedra em relação ao solo. Tá? Quando essa pedra então arrebenta, né, a velocidade então dela continua em linha reta, ou seja, a velocidade tangencial que ele tinha do movimento circular, e nesse caso então ela passa a descrever um comportamento aqui de um lançamento de projétil. Né? De novo, eu tenho aqui uma trajetória parabólica, né, ou metade de uma trajetória parabólica, e eu tenho então o alcance, que é a distância do garoto até onde a pedra cai, que esse alcance então é dado aqui pela variável d. Com esses parâmetros, então, eu começo a descrever aí esse movimento para justamente aí encontrar essa velocidade, para encontrar essa aceleração pedida aí no problema. Nesse caso, então, a aceleração centrípeta, tá, que nesse caso do movimento circular, ela vai ser dada por a aceleração é igual
a velocidade tangencial ao quadrado dividido pela raio da trajetória circular. Como eu não conheço aqui essa velocidade, então é um dos parâmetros que eu preciso aí tirar justamente para calcular essa aceleração. Eu vou chamar então essa equação de equação número 1. Vou analisar agora o movimento na horizontal, ou seja, a partir do ponto que a corda se arrebenta até ela atingir o solo. Né? Nesse caso, então, o movimento na horizontal é um movimento uniforme, portanto, a equação horária para a posição em x vai ser x igual a x0 mais vx vezes o tempo. Nesse caso, eu tenho que x, que é o alcance, ele vale d, como foi fornecido no problema. A posição inicial é 0. Eu tenho então que vx vai ser a velocidade tangencial vezes o tempo. Nesse caso, então, eu vou isolar o tempo aqui nesta relação e eu vou ter então que o tempo é igual a d sobre v. De novo, eu não tenho esses parâmetros, eu não consigo calcular o tempo por enquanto, eu vou isolar aqui, chamar ele de equação número 2. Agora, então, eu venho aqui e vou analisar aqui o movimento na vertical após, então, a pedra ali, né, deixar de fazer sua trajetória circular. Então, eu vou ter que y é igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado, ou seja, o movimento agora na vertical vai ser um movimento do tipo queda livre. A altura final y vai ser 0, porque ele vai tocar o solo. A altura inicial vai ser h, que é a altura então que o garoto está girando a pedra. A velocidade inicial vai ser 0, portanto esse termo aqui, v0t, vai ser tudo 0. Vai ser igual então a menos meio de gt ao quadrado, que nesse caso então eu posso isolar agora a minha altura, e eu vou ter então que a altura ali do garoto é dado por meio de gt ao quadrado. Tá? Desta relação, então, agora eu vou pegar então a minha equação número 2, que é o tempo, né, que eu encontrei ali, e vou substituir na minha equação número 3. Então eu tenho ali que a altura que o garoto estava girando a pedra é igual a meio de g, que multiplica d sobre v, tudo isso ao quadrado. Trabalhando um pouquinho mais, eu vou isolar agora então a velocidade tangencial, né, que é a velocidade com que minha pedra, né, se deslocava na horizontal. Nesse caso, então, v ao quadrado é igual a g vezes d ao quadrado dividido por 2h. Veja que eu não tirei a raiz aqui, eu deixei em função de v ao quadrado na equação número 4, justamente porque se a gente pegar a aceleração centrípeta ela tem dependência com a velocidade tangencial ao quadrado. Nesse caso, então, eu vou aplicar a equação número 4 na equação número 1, e eu tenho, então, que a minha aceleração centrípeta vai ser igual à aceleração da gravidade vezes o alcance ao quadrado dividido por 2 vezes o raio da trajetória multiplicado pela altura que a pedra estava sendo girada. Agora eu tenho todas as variáveis aqui conhecidas, eu vou substituir os valores. Aceleração da gravidade, o alcance, que é 1,1 metros ao quadrado, 2 vezes o raio da trajetória ali, né, 1,4, a altura que era de 1,9. Fazendo essas contas, então, eu chego ali que a minha aceleração centrípeta vale 223,12 metros por segundo ao quadrado. Questão 17. Um satélite está em órbita circular em torno da Terra, a uma altitude h igual a 200 km, acima da superfície. Nessa altitude, a aceleração de queda livre é 9,20 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade orbital v do satélite? Sabendo que o raio da Terra é igual a 6,37 vezes 10 a sexta metros. Bem, esse tipo de movimento é um movimento bidimensional do tipo circular, né? Ou seja, um movimento circular. É um movimento circular uniforme em volta da Terra, portanto, a aceleração que esse corpo vai estar sujeita seria então a aceleração da gravidade, né? Que é dirigida para o centro da Terra. E o raio da circunferência é o raio da Terra mais a altura do satélite. Então, essa seria então o raio da trajetória ali que o satélite vai descrever.
Então eu parto então da relação da aceleração centrípeta, né? Nesse caso, a aceleração é igual a v² sobre r, onde essa aceleração agora ela tem o valor da aceleração da gravidade, que implica então g igual a velocidade ao quadrado, velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, que nesse caso é o raio da Terra, RT, mais a altura que o satélite se encontra da superfície da Terra. Bem, então eu tenho aqui a minha relação e agora então eu posso calcular ali quanto que vai ser a minha velocidade. Eu isolo então a velocidade na equação anterior. Eu vou ter então que a minha velocidade vai ser descrita como a raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes o raio da Terra mais a altura que o satélite se encontra. Como o problema fornece para a gente aí todos esses parâmetros, basta substituir aqui na minha expressão 9,20, que é a aceleração da gravidade, vezes o raio da Terra, 6,37 vezes 10 a sexta, mais a altura que o satélite se encontra, que é 200 vezes 10 a terceira metros. E aí, então, agora eu vou tirar a raiz quadrada de tudo isso, e eu chego, então, que a velocidade do satélite, a velocidade tangencial dele é de 7.770 metros por segundo. Ou, se eu quiser me referir em quilômetros por hora, né, eu vou ter, então, que essa velocidade aí vai ser de 27.972 quilômetros por hora. Questão número 18, a última questão desta aula. Temos um canhão antitanque, está localizado na borda de um platô a 60 metros acima de uma planície, conforme figura abaixo. A equipe do canhão avista um tanque inimigo parado na planície a distância de 2,20 km do canhão. No mesmo instante, a equipe do tanque avista o canhão e começa a se mover em linha reta para longe deste, com aceleração de 0,9 metros por segundo ao quadrado. Se o canhão antitanque dispara um obus com velocidade de disparo de 240 metros por segundo e com uma elevação de 10 graus acima da horizontal, quanto tempo a equipe do canhão teria de esperar antes de atirar, se quiser acertar o tanque? Bem, nesse problema, então, a situação que temos é essa. Nosso canhão antitanque ele está, então, a 60 metros, né, da posição, 60 metros de altura da posição do nosso tanque. Esse tanque, então, ele está a uma distância aqui de 2,2 km inicialmente. E, então, nós vamos ter dois movimentos ocorrendo aqui. O primeiro movimento referente ao obus, que é o projétil lançado aqui pelo nosso canhão antitanque. Ele é lançado aqui com uma certa inclinação. Nesse caso, então, eu vou ter um movimento aqui do tipo bidimensional ocorrendo, ou seja, um lançamento de projétil. E aqui, por parte do nosso tanque, eu vou ter um movimento unidimensional, tá? Acelerado, que vai se deslocar aqui para a direita. Nessa situação, então, eu vou ter que analisar então, o movimento ocorrendo para os dois corpos, que vai ser simultaneamente. Então, a estratégia que temos que adotar aqui consiste em calcular o tempo que o obus leva para atingir, né, a planície, ou seja, para ele chegar até o solo. Esse tempo, então, vou chamar ele de um tempo aqui TO, que vai ser o tempo do obus. E o tempo que o tanque leva para chegar ao local onde o obus cai, ou seja, a posição onde ele vai ser atingido, que eu vou chamar de, então, esse tempo de T, índice T maiúsculo, que fica, então, a uma distância horizontal R do nosso canhão. Então, R aqui vai ser o alcance, então, na horizontal, aonde o nosso tanque será atingido. O tempo de espera, então, calculado, vai ser, então, obviamente, a diferença do tempo do canhão, do tanque, até ele chegar na posição que será atingido, menos o tempo que o projétil do obus leva para percorrer essa distância. Então, esse tempo T aqui é o tempo, então, que eu vou ter que esperar para lançar o meu projétil. Eu vou chamar, então, esta relação aqui de equação número 1, e agora, então, eu vou calcular os devidos tempos que eu preciso para resolver esta equação. Começa, então, aí com um movimento a partir do obus. Então, vou analisar o movimento do obus aqui e vou encontrar, então, o seu alcance. Para isso, eu vou encontrar o tempo de subida do nosso
projétil, né? Então, o movimento aí, por se tratar de um movimento de lançamento de projétil, eu vou considerar então que na altura máxima que ele atinge, a velocidade é nula, eu posso então utilizar a equação horária da velocidade em função do tempo para um movimento acelerado. Nesse caso, então, Vy, que é a velocidade final que ele vai atingir, é igual a velocidade inicial menos g vezes t. A velocidade final ela é zero, ou seja, na altura máxima, né, o nosso projétil aí, ele vai ter velocidade em y igual a zero, que é o momento que ele inverte o seu movimento. E nós temos também que a nossa componente y, né, vai ser dada por V0 seno de θ menos gt. Nesse caso, então, eu vou isolar o tempo nessa expressão e eu vou ter então que o tempo é igual a V0 seno θ dividido pela aceleração da gravidade, ao qual eu posso calcular esse tempo, que vai ser então o módulo de V0, 240 metros por segundo, vezes seno de θ, dividido por 9,8, que é igual então a 4,2526 segundos. Esse daí é o tempo então para ele atingir a altura máxima. Tá? Veja que nesse caso aqui eu estou calculando o tempo com 4 casas decimais, porque vamos efetuar uma série de operações e nessas operações vamos ter sempre que esse tempo, né, ele vai estar elevado ao quadrado, então uma função quadrática aí, eu preciso de uma maior quantidade de casas decimais para não ter tanto erro, além do que também tem as funções trigonométricas, seno aqui nesse caso, que eu também tenho que levar em consideração ali, né, o maior número de casas decimais para minimizar o meu erro no cálculo. Dito isso, então, agora a gente vai determinar o quanto o óbus subiu, né? Ou seja, eu determinei o tempo de subida, eu preciso saber a altura máxima que ele atingiu aqui. Obviamente, nesse primeiro momento, eu vou calcular a altura que ele atingiu em relação, né, à plataforma que ele se encontra. Então, eu vou ter, então, que a equação horária da posição vai ser y igual a y0 mais v0y vezes t menos meio de gt ao quadrado, aonde eu vou ter que y0 aqui vai ser a minha altura de referência ali do platô, portanto eu vou assumir ela como sendo zero. Sobra então que a minha equação é dada por y igual a v0 seno de θ, que seria a componente v0y aqui, né, vezes o tempo, menos meio de gt ao quadrado. E agora, então, eu vou calcular essa altura substituindo, então, todos os parâmetros que eu tenho. Então, módulo do meu vetor velocidade, que é 240, vezes seno de 10 graus, que é o ângulo que ele faz com a horizontal, vezes o tempo que eu calculei, né, no item anterior, menos meio da aceleração da gravidade, vezes o tempo novamente ao quadrado. Realizando, então, essas contas, a gente chega, então, que a altura que ele atinge é 88,6149 metros. Essa altura, então, é referente ao platô. Eu tenho que considerar, então, essa altura com relação ao solo, eu tenho que somar, então, mais a altura do meu platô. Significa, então, que o óbus vai estar numa altura inicial, H0 aqui, de 88,6149 mais 60 metros, né, que é a altura da planície. E nesse caso, então, a partir dessa altura, calculamos o tempo de queda. O tempo de queda, então, pode ser encontrado pela relação a altura igual à altura inicial, mais V0 vezes o tempo de queda, menos meio de G vezes o tempo de queda ao quadrado. Nesse caso, então, a altura final vai ser zero, porque ele vai tocar o solo. A altura inicial é que a gente calculou aqui. A velocidade inicial, como eu estou levando em consideração agora que ele está partindo da altura máxima, né, para calcular o tempo de queda dele, portanto, nesse momento a velocidade inicial é igual a zero, sobra então que eu vou ter menos meio de gt, né, que é o tempo de queda, ao quadrado. Eu vou isolar esse tempo de queda e eu vou ficar então com a seguinte expressão. 2 que multiplica a altura inicial, que ele estava, dividido pela aceleração da gravidade, vou tirar a raiz quadrada de tudo isso. Então vai ser 2 vezes a altura máxima que o óbus atingiu, né? Nesse caso aqui
vai ser 148,6142, dividido por 9,8, tiro a raiz quadrada de tudo isso, e eu vou chegar então que o tempo de queda é 5,5072 segundos. Então eu tenho aqui meu tempo de queda do meu objeto, que é a hora então que ele inverte ali, né, o vetor velocidade. Com isso, então, eu tenho que o tempo total do movimento do nosso óbus será então o tempo inicial que a gente calculou, que é o 4,2526 segundos, mais o tempo que a gente calculou quando ele começa a cair, 5,5072, que vai dar um tempo total então de 9,7598 segundos. Esse então é o tempo do meu óbus em movimento. Sabendo o tempo em movimento dele, eu consigo calcular o alcance do óbus, ou seja, em que ponto, né, ele vai cair ali na minha planície. Nesse caso, então, eu vou calcular esse alcance considerando x igual a x0 mais v0 t, porque o movimento na horizontal é um movimento uniforme. A posição inicial vai ser igual a zero, né? E a minha posição final x vai ser o quê? Vai ser o alcance, ou seja, aonde o meu projétil vai cair. A velocidade v0 de x vai ser o módulo de v cosseno θ vezes o tempo. Portanto, r, nesse caso, vai ser 240 vezes cosseno de 10, que multiplica o tempo que a gente determinou anteriormente. Nesse caso, eu vou ter que o alcance vai ser dado por 2.306,77 metros. Então, é nessa posição que o meu projétil vai cair. Bem, sabendo a posição aonde ele vai cair, eu preciso então agora calcular, né, quanto tempo, né, o tanque leva para chegar nessa posição. Então, utilizando a relação horária da posição do tanque, né, para o movimento uniformemente acelerado, né, considerando que o movimento é só na horizontal, eu vou ter então aqui que a posição do tanque é igual à posição inicial que ele estava, mais a velocidade inicial vezes o tempo do tanque, mais meio da aceleração do tempo ao quadrado do tanque. A posição final do tanque vai ser, então, o alcance, né, do meu óbus. A posição inicial dele, né, vai ser, obviamente, a posição que ele se encontrava, que é os 2.200 metros. Como isso daqui é zero, sobra para a gente mais meio da aceleração vezes o tempo do tanque ao quadrado. Eu quero justamente calcular o tempo do tanque. Nesse caso, então, eu vou isolar ele e vai ficar, então, raiz quadrada de R menos x0 do tanque, multiplicado por 2, dividido pela aceleração, tirando, então, a raiz de tudo isso. Vou substituir os valores. O alcance que a gente calculou foi 2.306,77. A posição inicial do tanque era 2.200, tudo isso vezes 2, dividido pela aceleração do tanque, que era 0,9. Tiro a raiz, então, eu vou ficar então que o tempo, né, que o tanque gasta para chegar na posição ao qual ele vai ser atingido é de 15,4038 segundos. Sabendo então o tempo do tanque e o tempo do movimento do óbus, a gente pode então voltar à minha equação número 1 lá, né, que era o tempo que ele vai ter que esperar para disparar o meu óbus, né? Ou seja, o tempo do tanque menos o tempo do óbus para fazer toda a sua trajetória, ou seja, 15,4038 menos 9,7598. E eu vou ter então que esse tempo vai ser algo aí aproximadamente de 5,64 segundos. Tá? Então, no finalzinho aqui, eu arredondo para 2 casas aí. E eu tenho então que o canhão terá que aguardar 5,64 segundos antes dele disparar, para depois ele conseguir assim acertar o tanque que está em movimento. Bem, pessoal, então chegamos aí ao final da nossa aula, que é uma aula de exercício. Eu espero que esses exercícios aí tenham ajudado vocês a compreender aí o mecanismo de como resolve exercícios da parte de cinemática. Vou ficando então por aqui. Agradeço a paciência de vocês ao longo aí de toda essa aula
e vou deixar aqui no final a sugestão de 2 vídeos para vocês assistirem relativos a esse tema. Até mais então!